Nós podemos conquistar tudo aquilo que o nosso coração anseia, mas se não estiver na presença. Você pode encontrar homens, pode encontrar a mulher da vida de vocês, se não tiver Jesus, se não tiver a presença, daqui a pouco se desgasta. A mulher pode sonhar e encontrar aquilo que ela sonhou, se não tiver a presença, daqui a pouco tudo desmorona. Porque a Bíblia diz que tudo que é construído na areia logo vai vir em ruínas. Então nós precisamos ter foco, entender o que queremos. Em primeiro lugar, Jesus disse, buscai primeiramente o reino, a sua justiça. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas, sabe o que é isso? As coisas vão se ajeitando. Quando você está na presença, tudo se ajeita, tudo dá certo. Às vezes não é no tempo que queremos, da hora que queremos, mas as coisas vão se desenrolando. As coisas vão se ajeitando. Às vezes não conseguimos tudo o que queremos, mas as coisas vão se ajeitando. E quando você vê, aquilo que estava difícil se tornou fácil, aquilo que estava impossível se tornou possível, porque você está na presença. Fora da presença nós nos perdemos, mas na presença nós nos encontramos com Deus. A presença é tudo para nós. E a presença de Deus traz a unção dele. A unção de realizar, a unção de fazer, a unção de concretizar. A unção de Deus, que é o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é a unção que nos ensina. Domingo nós estávamos falando sobre aqueles que perderam a unção. A unção se perde quando nós nos distanciamos da presença. A unção de Deus se perde quando nós nos apaixonamos por outra coisa que não é Deus. A unção de Deus se perde quando nós valorizamos outra coisa que não seja a presença de Deus. Sem a presença, aparentemente as coisas funcionam, mas não consolidam. Porque só na presença de Deus é consolidado todas as coisas. O querer, o efetuar e a vontade de Deus, o projeto de Deus, na presença. Sem a presença, nós nos sentimos sozinhos e vazios. Mas na presença, nós podemos estar trancados em um quarto, cheio de alegria, de esperança e de certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Então, com a presença não há desespero, não há solidão e nem depressão. Mas fora da presença, nada se consolida. Queridos, a presença de Deus. Então valorize a presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa. E a presença de Deus, ela não está em ambiente, ela está em pessoas. Não pensa você que a presença de Deus, ela vai estar em lugares que você vai falar, olha, muitas pessoas vêm para a igreja para se sentir melhor no dia de caos dela. Mas quando ela vai embora, daqui a pouco está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a presença não foi com ela. Ela só sentiu a presença do momento, mas a presença não mora dentro dela. Por isso a vida dela não muda, continua a mesma coisa. E aí ela começa a sentir prazer paliativo, em vez em quando ela se sente bem, porque ela está em um lugar, ou inserida em um lugar, ao qual a presença de Deus está nas pessoas. Mas daqui a pouco tudo volta ao normal. Daqui a pouco aquilo que era certeza se torna incerteza. Aquele que dizia eu te amo, daqui a pouco está com um comportamento contrário daquilo que está falando. As pessoas, elas não são verdadeiras quando elas estão longe da presença. E não é porque elas são más, é porque elas não têm a presença. A única verdade, absolutamente, é de Deus. É Deus dentro do homem. Deus é a verdade absoluta de todas as coisas. E foi isso que Sansão perdeu. A presença. Quando a presença saiu de Sansão, Sansão perdeu toda a sua força. Foi isso que nós ministramos aqui no culto de domingo. Que está em Juízes capítulo 16, versículo 20. Meu Deus, como Deus tem falado ao meu coração. Coloca na tradução que eu te pedi, fazendo favor. Faz esse grato favor para mim. Então ela gritou, ela quem? Dalila. Sansão, os filisteus estão aqui para prender você.
E ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes. Vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. Sabe quando nós temos esse senso da presença, esse senso de que Deus está conosco, esse entendimento, a gente vai fazendo coisas, a gente vai pecando, vai transgredindo alguns princípios, e sempre a gente tem uma coisa que aprendemos desde pequeno: Deus está comigo. Não é isso? Ah, Deus está comigo. A gente não para pensar que alguns comportamentos e algumas atitudes faz com que Deus se retira. Repita assim: Deus é santo. E é impossível a santidade de Deus permanecer em um ambiente, ou em um lugar, ou em uma pessoa que não está santo. Sansão tinha a aparência de homem de Deus. Sansão tinha a força de homem de Deus. Sansão tinha um jeito de uma pessoa que andava segundo os costumes do Senhor. Mas Sansão vem errando. E sem perceber, diga sem perceber, a presença de Deus se retirou dele. E a unção de Deus também saiu dele. A presença de Deus nos traz paz, proteção, e a unção nos traz poder, força e ousadia para resolver coisas difíceis. E a unção saiu com a presença. E agora, Sansão, que estava vivendo uma fé no campo dos pensamentos, vivendo uma fé no campo das suas próprias ideias, da sua própria mente, porque a Bíblia disse: pensou ele, vou sair mais uma vez e vou me livrar deste problema. Sabe, queridos, um homem vazio de Deus, que tem memórias, repita comigo, memórias. Diga mais uma vez, uma memória de uma vida com Deus. Ele tinha somente o quê? Uma memória, mas Deus não estava mais com ele. Ele sabia que Deus era forte, era poderoso, e que se Deus está com ele, ele faz qualquer coisa. Só que ele não percebeu. Ora, quando Deus chega na vida de uma pessoa, é perceptível. Sabe por quê? Porque essa pessoa muda, ela se transforma, ela fica forte. O olhar dela é diferente, o brilho é diferente, o falar é diferente. A ação dela agora não é mais uma ação de derrotado, de destruído. Agora essa pessoa, ela foge da aparência do mal, ela se santifica, tem uma unção, tem o Espírito de Deus nele. E essa pessoa começa a realizar coisas maravilhosas, extraordinárias. Agora, por conta da unção e do poder de Deus, ele começa a ter resultados extraordinários. Só que ele vai se acostumando, diga se acostumando, a ser forte, conquistador, cheio da graça de Deus. E ele vai deixando de nutrir a amizade com o Espírito Santo. E a presença de Deus se vai. E quando a presença de Deus vai, acontece todos os tipos de tragédias na vida dessa pessoa. A Sansão, agora de um homem poderoso e honrado, passa a ser um homem humilhado, com os olhos vazados, e agora o palhaço da corte dos filisteus. Deus não nos chamou para ser palhaço do diabo. Deus nos chamou para pisar na cabeça do diabo. Jesus disse que eu vos dou poder para pisar, não para ser pisado. Agora Sansão, sem a presença de Deus, com os olhos vazados, sem a unção de Deus, sem a força de Deus, agora esse Sansão é o quê? Um palhaço, um bobo da corte do palácio dos filisteus. Eu vou te fazer uma pergunta e você não se ofende. Você já se sentiu feito bobo?
Às vezes as pessoas te enganaram. Você não teve o discernimento do Espírito para discernir quem é quem. Pessoas te enganaram, te decepcionaram, te trapaceou, mentiu para você, enganou você, passou você para trás. Sabe por que isso aconteceu? Porque você não teve o discernimento do Espírito. Deus já não estava mais na presença, Deus não estava mais operando dentro de você. E você está sendo enganado pelas suas paixões humanas e mundanas. E agora a presença santificada de Deus saiu e a unção do poder da realização saiu também. E você é enganado. Porque na presença de Deus você tem discernimento, diga discernimento. Tem poder para realizar coisas inacreditáveis. Sansão não soube preservar a unção, diga preservar a unção. E agora nós vamos falar do culto de hoje, porque até agora eu só estou falando para você do culto de domingo. Diga preservando a unção do alto. Como é que nós vamos preservar a unção do alto? Só dando um glória? Só se empolgando com louvor? Vivendo uma vida dentro da igreja de forma espetacular e exemplar, mas lá fora nós estamos fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque o que vai dizer se a presença vai permanecer ou não, não é o que nós gritamos aqui, não é o que pulamos aqui, ou o que falamos em mistério aqui, mas é a nossa vida lá fora. É que vai dizer se Deus está nesse negócio. Se Deus está nesse casamento, nesse relacionamento, se Deus está nessa família, se Deus está nessa empresa, se Deus está, vai dizer o que você é lá, não é o que você é aqui. Porque Sansão também estava num sono, mas num pensamento que estava tudo bem. Porque na cabeça dele está tudo bem, a unção saiu, Deus não está mais. Como é que eu vou fazer para preservar isso? O que eu faço para preservar a presença e a unção? A unção é o que nos define e nos separa do comum para o extraordinário. Enquanto ele estava com a presença e cheio da unção, nós vamos ver os textos bíblicos que são lindos, maravilhosos. O leão saiu à frente de Sansão, e Sansão rasgou esse leão no meio como se fosse um cabrito. Sansão arranca os umbrais dos portais da entrada da cidade e mata pessoas. A Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de jumento seco, mata milhares de homens. Mas Sansão não conseguiu se proteger dos braços de uma prostituta. A Bíblia diz que ele, quando bateu os olhos, se afeiçoou a ela, se apaixonou a ela e quebrou todos os princípios estabelecidos. Entenda como que eu vou preservar a unção. Eu preciso cuidar da minha vida com Deus. Diga a minha vida. Diga assim, cuidar da minha vida. Porque a maior parte, às vezes, nós estamos cuidando da vida do outro. A maior parte, às vezes, nós estamos cuidando da fé do outro. A maior parte, a gente fica cuidando do erro do outro, do pecado do outro. A única forma de preservar a unção é cuidar da minha vida com Deus. Diga, cuidar da minha vida com Deus. Não da vida do outro com Deus. É da minha vida com Deus. Como está a vida do outro, é o outro e Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida. A única forma de preservar a unção é cuidar da minha vida com Deus. Se Ele não quiser ir, eu vou. Se Ele não quiser o meu Deus, Ele vai ficar sem o meu Deus, mas eu não vou ficar sem o meu Deus. Se Ele não quer orar, eu vou orar. Se Ele não quer jejuar, não tem problema, eu vou jejuar, porque eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Esse é o mistério para preservar a unção.
Cuidar da minha vida particular com Deus. Esse é o segredo para que a unção de Deus permaneça em você. É o seu relacionamento com Deus. Amém, queridos? O poder do Espírito Santo que nos capacita a viver e servir de forma correta, que agrada a Deus. É o poder dele. Sansão perdeu a presença. Sansão perdeu a sensibilidade. Diga sensibilidade. Tem gente que está perdendo a sensibilidade. Tem gente que não tem mais a sensibilidade da unção. Ele não sente mais a unção. Pois a unção é a presença. Sansão estava vazio. Mas na mente dele, eu vou levantar mais uma vez. Vou sair dessa. Porque Deus está comigo. Mas Deus já havia saído. Porque quando Deus chega, Ele faz barulho, mas quando Ele sai é em silêncio. Todas as vezes que Deus chegou, fez barulho. Elias no Carmelo, fogo, barulho, um alvoroço. No dia de Pentecoste, a Bíblia disse vento impetuoso. Línguas como de fogo caía sobre eles, barulho. Quando Deus chega, Ele faz barulho. Quando Deus chega, Ele fala, cheguei. Treva sai da vida dele, porque a luz entrou. Mas quando Deus sai, Ele sai em silêncio. E sabe por que Ele sai em silêncio? Porque Deus também se decepciona. Deus também se entristece. O que é isso, apóstolo? Hebreus capítulo 10, versículo 32. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Se Deus tem alma, Deus tem sentimento, ok? Deus também pensa, a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo, ao qual vocês foram selados. Não apaguei o fogo do Espírito. Então quando Ele chega, Ele faz barulho. É perceptível quando um crente se entrega para Jesus ou quando ele se reconcilia. Deus faz um barulho tão grande na vida dele. Ele não se aguenta ficar quieto. Ele fala com todo mundo. Ele grita para os quatro ventos. Ele sai anunciando, Jesus é bom, Jesus te ama. Olha, Deus mudou a minha vida. Mas quando aquela pessoa perde a presença, como ela fica? Deus quando sai, sai em silêncio. Quando Deus saiu de Saul, saiu em silêncio. Mas quando Deus ungiu a Davi, aconteceu um alvoroço na casa de Davi. Jantar, festa, comida. Vai lá, você não tem mais filho não, vai lá buscar ele. Ninguém come, ninguém festeja enquanto Davi não chegar. Queridos, vamos cuidar da presença. Vamos cuidar da unção. Pense, você tem muito a perder se você não cuidar da presença. Porque aquilo que você despreza, você afasta da sua vida. Aquilo que você não dá importância, você tira da sua vida. Aquilo que não tem valor para você, você arranca da sua vida. Sansão não valorizou a presença, mas ele desejava que Deus ainda estivesse com ele. Sabe por quê? Para mais uma vez ele se orgulhar, para mais uma vez ele se exaltar. Eu vou sair mais uma vez. Eu vou vencer como eu venci antes. Queridos, perdeu a unção, perdeu a presença. Não tem mais o que fazer. Entenda isso. Você precisa aprender a preservar a presença. Muitos recebem a unção, mas nem todos conseguem preservá-la. O que adianta eu continuar sendo um pastor sem a presença? Eu até engano você com as minhas palavras de conhecimento e sabedoria humana. Mas você não vai sentir nada, você não vai mudar nada. Tem muitos lugares assim, ó, muita gente, cheio de pessoas, palavras bonitas, palavras de efeito, e as pessoas até choram. Mas choram porque as suas almas estão à procura de alguma coisa que nem elas sabem, e qualquer coisa que fala motiva ela a chorar. Não é palavras de homens que vai mover seus sentimentos. É a presença. É Deus.
quando a presença está, não precisa nem homem falar nada. Você já vai sentir ela aí. Ela vai tocar no teu profundo, na tua alma. A unção de Deus, ela precisa ser preservada. A unção de Deus precisa estar conosco. Diga, a santidade é o ambiente que faz a unção florescer. Não é a palavra do homem que vai fazer a unção florescer, não. É a santidade do povo de Deus que vai fazer a unção florescer, a unção se multiplicar. E como preservar essa presença? Daniel capítulo 1, versículo 8, na tradução ARC. Daniel 1, 8. Olha o que a Bíblia diz aqui. E Daniel assentou no seu coração. Não, o que ele disse? Não contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, o quê? Dos eunucos, que lhe concedesse, diga assim, ó, não se contaminar. Em um ambiente contaminado, mais uma vez diga, não se contaminar. Em um ambiente contaminado. Nós não andamos nos ambientes contaminados? Lá no teu trabalho, às vezes, muitas vezes no convívio da família, sim ou não? Ah, porque no ambiente que eu estou é difícil. Não é assim que a gente fala? É porque no meio da minha família é difícil. Daniel não estava num momento aqui, numa situação de escolha. Daniel era escravo, diga escravo. Daniel é um dos escravos que foram levados para a Babilônia. Mas a Bíblia diz aqui claramente, e Daniel assentou no seu coração. Sabe o que ele falou? Sabe o que isso quer dizer? Daniel tomou uma decisão, diga uma decisão. Eu vou passar fome aqui, mas eu não vou me contaminar. Sabe o que é isso? Preservar a presença e a unção. Eu vou passar dificuldade aqui, mas eu não vou me contaminar. Sabe o que ele pede? Ele chega para o chefe dos eunucos, do chefe dos serviçais ali, o mordomo, e diz assim, ó, eu não quero comer a comida da mesa do rei, eu não quero beber os melhores vinhos que servem na mesa do rei. Eu não quero me contaminar. Ele é escravo. Não tem nada a perder, diga, ele não tinha nada a perder. Humanamente falando, né? Mas espiritualmente falando, ele sabia que a única coisa que poderia trazer paz para ele, no meio de um caos, de uma perseguição, de uma prisão, sendo escravo na Babilônia, só era preservar a presença do Eterno. A presença. E a gente vê pessoas por tão pouco negociando a presença. Porque você sabe que tem determinados lugares que você vai que Deus não está. Que tem determinadas amizades que você nutre que Deus não está naquilo. Você sabe que tem determinados relacionamentos teus que Deus não está naquilo. E você está trocando a presença por um prazer da carne. E você nem é escravo, você é livre. Você não é escravo, eu vou repetir. Você nem é escravo, você é livre. Você hoje vive debaixo de uma graça chamada liberdade em Cristo Jesus, que você é dono das suas decisões. Se você disser eu vou para a esquerda, você vai para a esquerda e ninguém te impede. Humanamente falando, aqui na terra você é livre. Daniel decide. Daniel toma uma decisão.
Eu não vou me contaminar. Isso aqui é preservar a presença, é preservar a unção. A Bíblia diz: determinando tu algum negócio, você te afirme, e a luz brilhará no seu caminho. Eu vou repetir para você, a Bíblia diz e não eu: determinando tu em teu coração, se te afirme, e a luz brilhará no seu caminho. Quem é a luz? Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Passe o que passar, passe o que for, enfrenta o que for, para continuar na presença, porque eu estarei com você para te ajudar. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Daniel na Babilônia não caiu no conto da desculpa. Ele determinou no seu coração, eu não vou me contaminar. Sansão era livre. Sansão escolheu a Dalila, escolheu os braços da Dalila, escolheu os manjares, escolheu os prazeres. Daniel não. Daniel era escravo. Daniel era escravo. Daniel não tinha mais sonhos. Daniel não tinha mais nada. Ele é arrancado da sua terra, ele é arrancado da sua família, ele é arrancado dos seios da tua casa, ele é tirado da sua cultura, ele é arrancado da sua cultura, e agora estão tentando implantar uma cultura babilônica em Daniel. Estão tentando introduzir agora uma cultura babilônica em Daniel. Estão tentando agora colocar agora Daniel dentro de um costume babilônico. E ele fala: não, eu decido no meu coração, eu não vou me contaminar, eu não vou me dobrar, eu não vou aceitar, porque tem algo dentro de Daniel que mesmo no meio do caos e da incerteza, traz paz para a alma dele. Ele mandou-se a casa. E essa paz que está dentro de Daniel faz Daniel tomar uma decisão perigosa. Porque Daniel podia ser morto. Ele podia ser entregue. Esse servo podia ter chegado lá no mordomo e dizer: olha, esse tal Daniel, ele está afrontando os costumes babilônicos. Ele está afrontando aquilo que o rei está determinando e decretando. Daniel não se importou em nenhum momento com ele, meu irmão. Daniel tomou uma decisão no seu coração. Diga, ele decidiu: não vou perder a presença, vou sair da presença. Queridos, corta o coração você vê pessoas que se dizem cristãs dentro de igrejas que tanto faz, não presta atenção na presença, não tem reverência à presença, não honra a presença. A palavra está sendo anunciada e a pessoa não está nem aí, ela não presta atenção em nada. Tanto faz como tanto fez, acaba o culto logo, fala o que eu quero, fala o que eu preciso ouvir, revela para mim porque eu estou passando por problema. Queridos, o seu problema não é problema, o problema muitas vezes somos nós, os causadores do problema. Nós que causamos o problema e queremos que Deus resolve. Deus está dizendo para nós em alto e bom tom nessa noite: guarda a minha presença. Guarda a minha presença. Determina algo no teu coração e seja firme no que você determinou, porque a luz brilhará no seu caminho e a luz é Cristo. Guarda no teu coração a presença de Deus. A unção é a presença do Espírito. É a unção de Deus. As pessoas não sentem mais. Quando é emoção, você sente e passa. Quando é a presença, ela não passa, porque ela mora. Aonde você estiver, você vai sentir a presença. Você vai estar aleluiado.
Tem pessoas que já não têm mais essa sensibilidade com a presença. A presença de Deus. Daniel, ele toma uma decisão. Daniel capítulo 1, versículo 11, na NVI. Então Daniel disse ao encarregado, que o chefe dos oficiais designou para cuidar dele e de Hananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos homens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele tem tanta certeza que preservando a presença, eles vão estar muito melhor do que os demais. Faça uma experiência com a gente. 10 dias. Tire de nós 10 dias a comida que vocês querem que a gente come. Traga para nós somente legumes e água. E faça uma experiência. Compare a mim com eles daqui 10 dias. A presença e a unção te preserva. A presença e a unção te cura. A presença e a unção de Deus, ela interrompe os processos da carne. Faça uma experiência. Daqui 10 dias. Volte aqui daqui 10 dias, versículo 14. A Bíblia diz, e ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Versículo 15. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Diga, a unção e a presença vai te fazer mais jovem, mais forte, mais belo, mais lindo, mais cheio de graça. A presença, a contaminação nos faz cair em desgraça. Eu quero dizer, ensinar para a igreja, eu gosto de falar essa palavra todas as vezes que eu comento sobre essa palavra, que desgraça não é xingamento, desgraça quer dizer sem a graça de Deus. E quando nós estamos sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, nós somos como Sansão. Perdeu a força. Quem aqui já se sentiu fraco? Não minta não, fala a verdade, eu também já me senti. Já se sentiu fraco espiritualmente? Se a presença de Deus é a minha força, se eu estou fraco, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está saindo. Aí você vai falar com algumas pessoas e falar assim, e aí irmão, o que está acontecendo, querido, querida? Fofo, lindo, o que aconteceu? Você sumiu. Estou fraco. Normal. Estou fraco. Está fraco? Vem para a igreja, vamos orar. Vamos clamar. Ah, sabe o que é? Eu estou andando meio fraco. É normal. Está normal, está fraco. Quem está fraco é porque está sem a presença. Sem a unção. Fica aí correndo atrás das coisas desse mundo. Corre. Troca a presença de Deus por conta dessas coisas desse mundo. Faça. Deixa de cultuar, deixa de adorar, deixa de buscar. Não, porque eu só vou domingo. Tá, continua. Daqui a pouco falta domingo, perdeu a semana inteira. Continua da outra semana. Ah, eu já não fui a outra semana, já vai criando uma rotina. E tá tudo bem. Você vai se acostumando. Mas na hora que vir o problema, você vai ter uma memória. Diga, uma memória. Diga, só uma memória não salva ninguém. Está entendendo?
Uma memória. Sansão veio para a memória. Sansão disse o quê? Na memória, na mente dele, Sansão disse o quê? Vou me levantar aí mais uma vez. Vou fazer o carnaval, vou fazer o auê. Os olhos foram vazados. Se tornou escravo dos filisteus, o bobo da corte. Tiraram a carroça, o moinho, das costas da mula e colocou nas costas de Sansão. Aí ficou tudo pesado agora, né? Porque antes era leve, antes era tudo bom, antes era gostoso, antes era maravilhoso. Mas agora a Bíblia diz que ele toca de roda. Agora não é a mula mais que puxa o peso, agora é Sansão que puxa o peso. Perdeu a força para as coisas maravilhosas, mas para as coisas fracassadas ele tinha que ter força. Está entendendo, irmão? Ah, meu irmão, se tem uma coisa que eu não faço nesse altar é brincar. Não consigo brincar no altar. Eu só consigo entregar o que Deus mandou. Tem um espírito diferente aqui, meu irmão. Ah, vamos ficar aqui falando coisinha bonita. Não, meu irmão, isso aqui não salva ninguém. O que salva a gente é a presença. É dizer para você aquilo que o Espírito quer falar. Daniel tem um comportamento diferente. Daniel falou, não. Faça uma experiência entre nós, esses meninos. Porque está escrito que Deus vai mostrar quem serve e quem não serve. Está escrito que Deus disse que vai ter uma diferença dos que servem e dos que não servem. O próprio Deus disse, eu vou mostrar quem serve e quem não serve. Eu vou mostrar a diferença de quem serve e quem não serve. Meu irmão, a diferença, ela é grandiosa, porque quem está na presença está cheio dele. Você quer vender? Você quer trocar a presença por um momento de prazer? Você quer trocar a unção por um momento bobo de pecado? Você quer trocar um momento tão pequeno de realização da carne pela presença? A presença é eterna. Os momentos da carne já diz tudo. Momentos. Ora você está feliz porque você está curtindo o momento da carne. Ai, as minhas paixões, as minhas realizações. E a presença? E a presença? Deus te chamou para quê, meu irmão? Deus te elegeu para quê? Por que Deus te chamou? Para você ficar aí, se deleitando no seu prazer, no seu ego, fazendo a sua vontade. Bora! Tem tempo. O ano que vem eu mudo. O ano que vem eu paro com isso. Tem tempo para mudar. Até quando? A questão não é mudar ou não mudar. A questão é se Deus está ou não está. Porque quando Deus está, o diabo não toca. Quando Deus está, você está na sombra do Onipotente descansando. Quando Deus está mesmo, quando você está em momento de crise e dificuldade, você fala, faz uma prova, pode provar. Daniel, ele faz uma prova, versículo 16, Daniel, a Bíblia diz, assim o encarregado tirou a comida e o vinho que havia sido designados. Em lugar disso lhes dava o quê? Na presença eu como legumes e sou forte. Na presença eu bebo água e sacia a minha sede. Na presença, a minha escassez e as minhas faltas não significa nada, porque a tua presença me basta. Na presença eu enfrento jejum, na presença eu enfrento qualquer coisa, porque o próprio Cristo falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procedente da boca de Deus. O que você quer? Você quer conforto ou confronto? Porque aonde a unção opera, ele confronta. O que você quer? Qual que é o seu plano? Qual que é o seu sonho? Deus está nele? Deus é o número 1 nesse sonho? Deus é o número 1 nesse casamento, nesse relacionamento, nessa família? Deus é o número 1 nessa empresa?
Ou você é aquele que dá o jeitinho? Depois eu vejo isso aí. Depois a gente vê o que dá. Vamos curtindo aqui, vamos fazendo por aqui depois. Sem a presença, nós não vamos vencer. Sem a presença nada vai acontecer. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz no versículo 17: meu irmão, tem uma unção aqui. Deus concedeu a esses 4 jovens, diga, conhecimento, inteligência, em toda literatura e sabedoria. Daniel, diga Daniel. Além disso, o que ele fazia? O que ele fazia? Diga assim, a presença, quando é preservada, tem recompensa. Mais uma vez, a presença preservada tem recompensa. Agora, o povo mudou. Eles querem a recompensa do homem. O pastor passou, não falou nem bom dia. E daí? Você já falou bom dia, Espírito Santo, hoje? Você falou com Deus hoje? Sabe o que Daniel recebeu? Recompensa. Sabe o que esses homens receberam? Recompensa, reconhecimento. O céu vai te reconhecer. O céu vai te abençoar. Você agora não depende do rei da Babilônia. Daniel, você não depende mais do rei da Babilônia. É o rei da Babilônia que depende de você. Está entendendo? Não é o crente que depende do sistema, é o sistema que depende do crente. Não somos nós que dependemos do sistema babilônico, é eles que dependem de nós. Porque está todo mundo aí esbanjando dinheiro, viajando, praia, não sei o que, papapá. Quando dá problema, vamos atrás do pastor. Não é o pastor que depende do teu dinheiro, é você que depende da unção do pastor. Entende isso? Nós dependemos de Deus. Nós não somos refém da terra. Daniel. Agora, Daniel, vocês vão receber alguns agrados. Diga, Deus sabe de tudo. Deus conhece o passado, presente e futuro. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque Ele mora nas 3 estações. Deus mora lá, Deus mora aqui, Deus mora lá na frente. Sabe por quê? Deus sabia que esse homem ia precisar de alguém para revelar os sonhos. Sabe o que Deus faz? Vou dar para Daniel. Porque Daniel sabe preservar a unção. Daniel não se corrompe quando é poderoso. Daniel não é vaidoso quando eu dou dom para ele. Porque tem gente que não pode ter um dom de cantar, pronto. Ele nem anda mais. Ele flutua. Virou anjo fiote. Tem gente que aprende a tocar um instrumento, pronto. Acabou. Tem gente que aprende a tocar uma bateria, pronto. Eu só vou a hora que eu quero, o momento que eu quero, virou estrela. Se não me pagarem, eu não toco. Está entendendo não? Tem gente que está querendo palco, não está querendo altar. Porque palco não precisa de sacrifício, só precisa de ter dom. Agora altar tem que ter sacrifício pessoal. Altar tem que ter renúncia. Está assim de gente em palco. Só palco. Você sabia que a moda hoje é congregar em igreja que tem status? Onde estão os ricos da cidade? Para lá que eu vou. Não, porque eu tenho uma empresa. E aí a minha empresa, lá tem gente que vai fazer serviço da minha empresa. E eu preciso estar perto desse povo. Quem não é visto não é lembrado. Meu irmão, não quero ser visto pela terra, eu quero ser visto pelo céu. Daniel não era visto pela terra, Daniel era visto pelo céu. Quando você é visto pelo céu, o céu te promove na terra.
adianta ser famoso aqui, eu tenho que ser visto lá. Quem deu inteligência para Daniel não foi o rei Nabucodonosor. A inteligência e a ciência veio de Deus. Aí sabe o que acontece? Acontece um episódio. O rei sonha, chamou todos os magos, todos os feiticeiros, ninguém conseguiu discernir. Chamou quem? Daniel. Quem precisa de Daniel é a Babilônia, não é Daniel que precisa da Babilônia. Aí ele vem, chama esse tal de Daniel. Daniel vai lá e interpreta o sonho. Sabe o que o rei faz? Coloca Daniel como príncipe. Tem gente que pensa que para se promover ele tem que se corromper. Não, não, meu irmão. Para se promover você só precisa preservar a presença. Você não tem que se corromper para patrão. Você não tem que se corromper porque o outro rouba, porque o outro faz dar jeitinho, não. Deus está vendo você no meio da Babilônia e você decidiu no teu coração não se contaminar. Chama esse tal de Daniel. Daniel entra na presença do rei. E o rei fala: ó, tá vendo esse bando de feiticeiro aqui? Ninguém conseguiu revelar. Daniel olha para o rei, cheio da unção, cheio do dom, cheio do temor de Deus, e revela o sonho. E a Bíblia diz que o rei se afeiçoou a Daniel. Mas sabe qual era o segredo de Daniel? Você sabe qual é o segredo? Diga Daniel. Diga Daniel. Tem um segredo. Diga o segredo de Daniel. É Daniel capítulo 6 versículo 10. Agora o bicho vai pegar. Agora vai pegar. Quando Daniel soube o decreto que tinha sido publicado, foi para casa. Para onde ele foi? Para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para onde? Dava para onde? Diga o propósito, as raízes, a fé, a convicção. Preste atenção, olha o segredo do homem. E ali, o que ele faz? O que ele fez? Diga, costumava fazer. Presta atenção aqui. Presta atenção nessa verdade. Tem crente que só ora quando o trem está feio, né? Porque agora aqui tem um decreto. Se todo homem que estivesse na Babilônia não se dobrasse diante da estátua que o rei levantou, ia ser o quê? Sabe o que Daniel fez? O que ele já fazia de costume. Foi para o quarto no andar de cima fazer o quê? Orar. No tempo atual, crente só ora quando ele está com algum problema. Crente só vai para a igreja quando tem problema. Mas a Bíblia diz que Daniel tinha costume de fazer o quê? O que ele fazia? E ali fez o que costumava fazer. Quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava fazendo o quê? Diga o segredo. Para segurar a presença, preservar a unção, é falar com Deus. No mínimo 3 vezes por dia. Mas não é para reclamar, não é para pedir, só para agradecer. Só para agradecer. Sabe o que acontece? A gente está tão mimado que a gente quer motivo para agradecer. A gente quer motivo para orar. A gente quer motivo até para vir na igreja. Está entendendo? Já percebeu?
Qualquer coisa que acontece na vida das pessoas, seja de bom, seja de ruim, eles... Tem gente que vem em busca de um milagre, acontece um milagre, acabou. Não, porque eu estou orando para Deus fazer isso na minha vida. Quando Deus faz, sabe o que a pessoa faz? Ah, sabe o que é? Porque eu tenho um compromisso, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmão, me perdoa, mas eu não sei brincar. Eu não tenho a unção do Cláudio Duarte. Eu sou um tangedor da palavra. Segredo da perseverança da oração. Daniel agora faz o quê? Ora. Diga, Daniel, ora. Diga, Daniel, ora. Só para agradecer. Eu te agradeço. Agradecendo o quê? Sabe essa oração que ele está agradecendo? Agora, depois dessa oração, Daniel foi para onde? Tinha um decreto que quem adorasse a Deus, quem orasse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando vai para essa oração, ele já sabe o destino. E Daniel não fala, Deus me livra do leão. Oh Deus, me livra do leão. Oh Deus, tu sabes que eu te sirvo, Deus me livra do leão. Tu sabes que eu fui fiel ao Senhor, Deus me livra do leão. Daniel agradece. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está comigo. E a Bíblia diz que o rei, com dor no coração, porque o rei se afeiçoou a Daniel. Chegaram lá e falaram, ó, Daniel está orando. Ô meu irmão, eu tenho dó dos leões nos dias atuais, viu, pastora? Porque se é para alimentar leão, tem que achar crente orando, vai morrer muito leão de fome. Ainda mais cultuando. Se vir um decreto assim, ó, se você for para a igreja, você vai para a cova dos leões. E tem gente que nem se incomoda. Sabe o que acontece aqui? Vai para a cova dos leões. Chega lá, a Bíblia diz, sabe o quê? Um anjo desceu lá, diga assim, não foi um anjo. Diga, não foi um anjo. Foi um leão da tribo de Judá. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Vai estudar sobre leão. Todo leão tem um líder. Nenhum leão ataca enquanto o líder não ataca. Nenhum leão faz nada enquanto o líder não manda. Nenhum leão arreda o pé enquanto o líder dele. Todo leão tem um líder. A natureza do leão é ter um líder. Quando morre um líder, ele coloca outro leão. Eles instituem outro leão. Presta atenção, cada leão tem um líder. Sabe o que poderia parar a boca daqueles leão? Só o líder. O leão da tribo de Judá. Aí eu fico imaginando o leão da tribo de Judá entrando dentro daquela cova e olhando para os demais e falando assim, você não vai comer ele não, porque esse aí é Daniel, ele é estimado. E lá em cima o meu papai gosta muito dele. Vocês não vão comer ele. E os leões se deitam. E Daniel deita no meio dos leões. Aí o rei, com o coração apreensivo, ele quer ver se o leão já comeu Daniel, o amigo dele. E a Bíblia diz que Daniel estava lá tranquilo. Porque a sua presença nos protege.